breve, para a gente poder ter um pouco de tempo, né, para discussões, perguntas e dúvidas que possam surgir. Então, eu preparei uma apresentação que deve ter aí algo em torno de 40 minutos de fala, não pretendo ir muito além disso, e depois, então, no final, a gente abre para essas dúvidas. Vocês podem fazer perguntas que possam ser relativas à apresentação ou qualquer outras dúvidas que possam surgir em relação a morcegos e vírus também. Ok? Então, diante dessa apresentação, vocês já sabem quem eu sou, meu nome é Roberto. O título da minha palestra é Coronavírus, Morcegos e uma História de Sobrevivência. Eu vou falar, então, um pouquinho sobre o quadro atual desse novo coronavírus, no qual a mídia vem assinalando com uma certa frequência que os morcegos pertencem ao quadro epidemiológico, né, pelo menos na sua origem, embora isso seja muito questionável. E vou falar também qual é o papel, a centralidade do morcego diante dessa e de outras epidemias, e se de fato existe uma grande relevância desses animais no quesito epidemia de vírus ou no quesito virologia de interesse humano, ok? Primeira dúvida, primeira coisa que a gente vê, e com muita certa frequência nos filmes, né? Então, eu trouxe 3 filmes aí de catástrofes epidêmicas, né? 3 filmes que falam sobre casos extremamente severos de pandemias e que foram muito importantes. A gente tem o filme Epidemia, né, que o próprio nome já diz, o Contágio, esse filme um pouco mais recente, o coreano, Flu, que fala sobre uma epidemia de um vírus respiratório, né, com uma ação muito parecida, inclusive, com esse coronavírus atual. E tem uma coisa em comum entre todos esses filmes de catástrofe e de pandemias, o que inclui também filmes de outras formas de catástrofe, como o Dia Depois de Amanhã, né, de catástrofes ambientais. Existe uma coisa em comum que conecta todos esses filmes, e essa coisa em comum é, de alguma forma, cientistas sendo ignorados, né? Ou seja, todos esses filmes eles demonstram ali que existe um cientista, um conjunto de cientistas, ou pelo menos um conjunto de pessoas que dão uma série de alarmes, né, que falam sobre problemas que vão ocorrer, e esses cientistas eles são ignorados pelos tomadores de decisões, ou pelos governantes, ou simplesmente por algum personagem mais obscuro do filme que detém o poder de controle sobre aquela situação. E, obviamente, né, a arte imita a vida, como dizia já Aristóteles há muitos séculos atrás, né? E eu fiz uma pesquisa bem rápida para montar essa palestra, usando como palavras-chave só falar termos que sejam relacionados a vírus respiratórios e pandemias. E eu encontrei, por exemplo, que existem aproximadamente aí, isso foi uma pesquisa muito básica, tá? Não foi nem de longe uma pesquisa exaustiva. E eu encontrei que existem aí, então, pelo menos 122 publicações científicas que alertam para o risco de pandemias causadas por vírus respiratórios. Isso exclui todas as outras variantes virais, exclui, por exemplo, vírus gástricos, que também podem ser considerados bastante preocupantes em casos de epidemia, então inclui só vírus respiratórios e olha só, a gente tem 122 publicações que já alertam. Uma dessas publicações, né, que é essa que está aí em cima, ela foi publicada em 2007 no Clinical Microbiology Review e ela já diz, né, ela já dá um indicativo ali, olha, de síndromes respiratórias agudas causadas por coronavírus, né, como um agente de infecção emergente e reemergente. E esse artigo ele já traça uma possibilidade de que um coronavírus com ação aguda respiratória em humanos pudesse ser, possivelmente, né, o personagem central de uma pandemia nos próximos 20 anos. Isso para um artigo que foi publicado em 2007, ou seja, o artigo acertou cheio na sua previsão. Não só no grupo viral dessa pandemia, mas no período em que essa pandemia poderia vir a ocorrer. E a gente tem também aí do ladinho, né, um documento, que é um relatório da OMS, que foi publicado em setembro de 2019. Então, a gente está falando aí de um relatório que é de um pouquinho antes do primeiro caso desse novo coronavírus em humano, né, que é esse aí, a World at Risk, e a gente está vendo, então, que esse relatório da OMS,
ele já traz, olha só, na sua capa, olha a figura aqui do ladinho, no seu lado direito desse relatório, na sua capa a gente já tem um beta-coronavírus, né? Ou seja, um coronavírus respiratório. Ou seja, a própria OMS já vinha alertando há pelo menos uma década a possibilidade de que uma pandemia, ou seja, de que epidemias em escala globais pudesse ocorrer em um tempo muito curto e que um desses agentes principais dessa pandemia, né, poderia ser um coronavírus de ação respiratória. Isso é tão verdade que o próprio presidente, o então presidente Barack Obama, quando estava na inauguração de uma nova ala do NIH lá em Maryland, nos Estados Unidos, em 2014, quando ele ainda era presidente, ele estava tentando implementar um sistema de saúde universal e pública nos Estados Unidos, né, o que não existe até hoje lá. E ao tentar implementar esse sistema, durante o seu discurso de inauguração dessa nova ala do NIH, ele disse essa sentença com bastante propriedade, que é muito provável que chegue uma doença que se transmita pelo ar e seja mortal. Para que possamos lidar com ela de forma efetiva, é necessária a criação de uma infraestrutura, não só aqui, mas globalmente, que nos permita isolá-la rapidamente e para que possamos responder também de forma rápida. Portanto, se ou quando uma nova tipo de vírus, como a gripe espanhola, surgir daqui a 5 ou 10 anos, já teremos feito o investimento e estaremos adiantados para poder combatê-lo. Ou seja, ele foi muito preciso nessa sentença, mas ele não estava prevendo o futuro baseado em um achismo, né? Ele se baseou na literatura científica que existia e que existe até hoje, né? Que já dizia com muita propriedade que isso de fato iria ocorrer. A verdade é que essa fala do Barack Obama, assim como toda a literatura científica que tratava sobre isso, todos os alertas que falavam sobre isso, que foram publicados pela academia, tudo isso foi, assim como também o Obamacare, né, o plano dele de instituir um sistema de acesso universal à saúde pública nos Estados Unidos, tudo isso foi cancelado. Isso não foi levado em consideração. Todas essas ações, tantas ações acadêmicas, a pouca influência que alguns governantes tentaram ter sobre o resto do mundo ao tentar propor medidas de contenção a possíveis pandemias, tudo isso foi ignorado sumariamente pelos grandes tomadores de decisão e pelo status quo, que naquele momento julgou que isso era um interesse pequeno, menos relevante, que poderia trazer muito entrave econômico, muito problema político. Então, essas medidas elas foram completamente ignoradas. As consequências disso a gente está vendo atualmente, né? Chegou, então, 2019, no final de 2019, mais precisamente em dezembro, né, de 2019, lá na província de Wuhan, na China. Então, foi iniciada a pandemia de Covid-19, né, que vem do inglês, né, Coronavirus Disease, a doença do coronavírus, em 2019 em menção ao ano. Esse vírus ele pertence a uma família chamada Coronaviridae, é uma família bastante diversa. Essa família ela possui bastante diversa quando comparado ao universo viral, né? Essa família ela possui mais de 60 vírus identificados já. E essa família ela tem dois gêneros que são muito estudados e que são dois gêneros muito marcantes. Um que é o alfa-coronavírus, que é um grupo de vírus que não tem ação direta sobre a saúde humana, mas ela tem uma ação sobre animais de criação. Cachorros e gatos, por exemplo, podem desenvolver algumas doenças causadas por alfa-coronavírus, e para isso já existe uma vacina, inclusive. E a gente tem um outro gênero que também, existem vários outros, né, mas a gente tem um outro gênero muito expressivo, que é o gênero beta-coronavírus. E é esse gênero que possui muito interesse em saúde humana. O beta-coronavírus ele possui aí aproximadamente 20 espécies identificadas, ou seja, uma grande proporção dos vírus da família Coronaviridae são beta-coronavírus. E alguns desses vírus a gente já identificou que podem ser potencialmente patogênicos para humanos. E um deles é o SARS-CoV-2, que foi então descoberto em 2019, foi isolado de pacientes em 2019, né, que sofriam uma síndrome respiratória aguda grave.
E, atualmente, esse quadro epidemiológico ele já tem aproximadamente 6 milhões e 500 mil casos confirmados, um pouco mais da metade desses casos são de pessoas já recuperadas, e a outra metade são de pessoas ou que mantêm o vírus ainda em atividade, elas estão em processo de recuperação e tratamento, ou de pessoas que, infelizmente, pereceram frente à ação do vírus. E isso já somou aí mais de 390 mortes no mundo todo. Isso é um número, com certeza, muito subnotificado, considerando a capacidade que nós estamos tendo de detecção de novos casos e também de entender o processo pelo qual o vírus age e conseguir quantificar essas mortes. Algumas estimativas matemáticas recentes já indicam que talvez a gente esteja chegando no mundo a algo mais próximo a 700 mil mortes e não, né, a quase 400 mil. Mas vai demorar ainda alguns anos para a gente, de fato, conseguir entender qual foi uma magnitude de ação dessa pandemia nas populações humanas. Mas isso, embora seja importante, isso tem outros desdobramentos que são tão importantes quanto que vão ser o foco principal dessa palestra de hoje, que não vai ser o número de casos necessariamente. Então a gente está vendo um mapa aí que mostra mais ou menos o total de casos confirmados por milhão. É o mapa do Centro de Controle de Doenças Infecciosas Europeu. Ele foi atualizado para 20 de maio desse ano, então é um mapa que ele está relativamente ainda fiel ao quadro epidemiológico atual. E ele mostra uma coisa muito interessante. A gente tem a grande maioria dos países onde tem uma grande quantidade de pessoas confirmadas por milhão de habitantes, concentrados no hemisfério norte, sobretudo na América do Norte e na Europa. E isso acendeu alguns alertas, né? Por que será, então, que a gente tem essa quantidade, né, de casos muito mais associados ao hemisfério norte? No hemisfério sul, a gente só tem o Brasil, o Peru, o Equador e o Chile, a parte do Chile, né, como países com um número de casos, né, muito grandes comparado a cada 1 milhão de habitantes. E aí, então, o pesquisador foi publicado ontem, saiu ontem, fiz essa atualização da apresentação hoje, esse artigo que foi publicado por pesquisadores brasileiros do Instituto Nacional de Pesquisas Amazônicas, né, com um panorama para o Brasil, mas que pode ser uma boa ideia do que pode estar ocorrendo no resto do mundo. E esse artigo sugere que existem 3 fatores que estão atuando fortemente no espalhamento desses vírus. O primeiro fator é o transporte aéreo, a capacidade de, obviamente, né, capacidade de dispersão de pessoas, né? Então, a gente tem os Estados Unidos, por exemplo, e a União Europeia como alguns dos maiores hubs aeroportuários do mundo, onde tem uma ampla circulação de pessoas. Isso pode ter sido um dos motivos do rápido espalhamento no hemisfério norte. Outra é a densidade da população. Embora a gente tenha algumas densidades de populações relativamente altas no hemisfério sul, em alguns países da África ou do Sudeste Asiático, essas populações elas têm limitantes de movimentação e de dispersão. E por conta disso, talvez aqui no hemisfério norte, a gente, mesmo com grandes densidades populacionais, a gente não tem encontrado um espalhamento tão rápido quanto a gente tem no hemisfério norte. A Europa e os Estados Unidos, por exemplo, os Estados Unidos é um país tão grande quanto o Brasil, um pouco maior do que o Brasil, no entanto, ele tem uma população bastante, consideravelmente maior, né, em torno aí chegando a 220 milhões de habitantes. Então, é uma densidade relativamente alta. E a Europa também tem essa densidade, isso pode ter sido um dos aspectos. E um outro aspecto, e esse completamente inovador, embora ainda questionável, é a temperatura. Baseado em dados do Brasil, né, os locais onde tem uma temperatura mais baixa, eles tenderam a apresentar um espalhamento viral maior do que aqueles lugares com temperaturas mais elevadas. Isso pode ser 2 coisas. Pode ser um viés amostral, pode ser uma resposta aos hábitos, já que normalmente em lugares mais frios a gente tende a manter os ambientes mais fechados, e esses ambientes fechados, então, eles podem acabar facilitando a transmissão desse vírus, né? Então ele pode ser um viés amostral, pode ser um viés de comportamento humano, mas pode ser de fato que o vírus tem um comportamento em ambientes mais quentes, né? Ele tem um comportamento de mais difícil espalhamento, talvez ele não consiga aguentar por muito tempo
em ambientes mais quentes. Ou seja, é uma hipótese de pesquisa que precisa ser melhor investigada, mas isso já nos mostra um cenário onde eles dependem diretamente das características e do comportamento das populações humanas. A transmissão desse vírus está associada ao comportamento humano. E uma pergunta, então, tem rodeado e vem aparecendo na televisão, nas mídias sociais e em todo tipo de meio que vincula notícias. A gente tem uma pergunta que ressoa de maneira muito forte, que é: da onde esse vírus veio? Aí as pessoas vão me responder: veio de Wuhan, na China. Ok, essa é a origem geográfica. Mas da onde veio esse vírus no quesito biológico, né? Qual é a origem biológica do SARS-CoV-2? Parece uma pergunta de ser respondida de forma simples, mas ela não é. E a primeira evidência sobre isso, né, a primeira hipótese sobre isso, né, a primeira menção, surgiu já no primeiro artigo publicado e que falava sobre um surto de pneumonia associado ao novo coronavírus, lá na China. Então, os autores desse artigo eram médicos que estavam trabalhando no socorro dessas pessoas lá em Wuhan e alguns pesquisadores de biologia molecular e virologia que se juntaram a essa equipe. E aí, basicamente, esse artigo diz o seguinte: ele diz que apareceu um surto de pneumonia não explicada, os médicos decidiram investigar, se juntaram com essas equipes de virologistas que investigaram os pacientes que estavam internados nos hospitais, e então chegou à conclusão que era um novo coronavírus ainda não descrito. E esse artigo, quando publica lá na Nature, em janeiro de 2020, janeiro desse ano, um pouco depois desses casos surgirem, em dezembro, ele já diz que tem uma provável origem de morcego. E já especula, inclusive, como é que isso pode ter ocorrido. Ele fala que provavelmente ocorreu um spillover, né, que é um termo que significa o transbordamento zoonótico, é quando um vírus sai do seu hospedeiro animal natural, que ali no meio em que ele vive, né, e então ele passa para um humano, ele passa para um outro hospedeiro que não faz parte do ciclo natural de circulação daquele vírus. E ele diz que esse vírus, então, circulava provavelmente em morcegos e passou para humanos a partir de algum hábito, e ele associou, talvez, aos mercados úmidos da China, né, os wet markets da China, aos hábitos, por exemplo, de vender sopas de morcego, que é algo que acontece em alguns desses mercados, ao consumo de morcegos, né, e venda desses morcegos nesses mercados. Então, uma pessoa adquiriu dessa forma, depois passou para várias outras pessoas, então estava estabelecida a pandemia da Covid-19. Só que esse trabalho, ele não isolou esse vírus ou nenhuma informação viral em qualquer morcego. Eles não estudaram qualquer morcego nesse momento, eles só estudaram esse vírus em pessoa. Da onde veio essa hipótese de que tinha a ver com morcego? Veio da base literária, que já existia. Já há uma ampla literatura que menciona uma grande diversidade, entre aspas, né, uma relativa diversidade de coronavírus em morcegos. Na China, principalmente, mas em vários outros lugares do mundo. Mas na China, principalmente, já havia, inclusive lá na província de Wuhan, já haviam alguns artigos publicados. Olha, a gente tem um artigo aí de março de 2019 e um outro de 2007, e esses dois artigos eles já falam sobre coronavírus em morcegos na China. Então, eles só linkaram as informações. Bom, se eu tenho um novo coronavírus que está em pessoas, se vendem morcegos nos mercados, e se já foi detectado coronavírus em morcegos, então esse novo coronavírus veio de morcego. Foi uma associação. Só que essa associação, ela depois foi se mostrando cada vez mais frágil, mais especulativa do que científica de fato. E aí a primeira evidência real, ela só vai surgir em março de 2020, né, nessa publicação que fala sobre a origem e a evolução continuada do SARS-CoV-2. E eles basicamente sequenciam o genoma do vírus e comparam com um banco de dados de genoma que já existia na China e também com o genoma de outros vírus que foram encontrados em carcaças de morcego e de pangolins que foram apreendidas nesses mercados chineses. E eles encontram um vírus, que é esse RATG13. Eles encontram esse vírus aqui
com uma similaridade genética de um pouco mais de 90% aí, né? Essa similaridade ela variou depois no segundo estudo, mas nesse estudo dizia que era de 94% de similaridade com o SARS-CoV-2, que é então um vírus isolado em pessoa. Bom, um vírus muito parecido não é um vírus igual. Ou seja, a gente tem um vírus muito parecido no morcego, mas a gente não tem o SARS-CoV-2 nos morcegos. E a mesma coisa ocorreu para pangolim, onde também possui um vírus com uma grande similaridade genética. E aí, isso não é base para a gente assumir que morcegos e pangolins possuem o SARS-CoV-2. Significa que eles possuem um vírus muito parecido, que esse vírus muito parecido pode estar envolvido dentro da história evolutiva do SARS-CoV-2, de alguma forma, como a gente não sabe ainda. E a gente tem um segundo trabalho que sai um pouco depois disso, também em março de 2020, que é falando sobre a origem do SARS-CoV-2. E aí esse artigo já é um pouquinho mais enfático em algumas coisas. Primeiro porque ele mostra claramente que esse vírus ele não foi feito em laboratório. Ele foi gerado por processos de seleção natural. Então eles fazem uma série de simulações a partir de ancestrais virais candidatos e chegam à conclusão de que, na verdade, o SARS-CoV-2 é um vírus que foi originado naturalmente, por seleção natural, ele não é um vírus modificado. E ele levanta duas possibilidades. A primeira é aqui. Um vírus qualquer de morcego ou de algum hospedeiro animal qualquer também, ele sofreu, então, um processo de seleção natural, sofreu uma mutação, essa mutação foi selecionada antes de passar para o humano, antes do spillover, né, dessa transferência zoonótica. Então, depois dessa mutação, a primeira pessoa adquiriu esse vírus, então, e esse vírus passou a circular nas populações humanas. Ou uma segunda hipótese, que a seleção que, na verdade, o vírus foi passado do animal para a pessoa, um vírus X, que a gente não conhece, e a seleção natural desse vírus, a mutação e a seleção desse vírus, para ele se tornar o SARS-CoV-2, ocorreu já no hospedeiro humano, ou seja, após o spillover. Então, esse vírus estaria circulando somente em pessoas. Por que é importante a gente saber se é uma hipótese ou é outra? Parece uma coisa boba. Ok, é uma coisa ou outra. Mas isso pode ser muito importante para as decisões em gestão em saúde. Por quê? Porque se a primeira hipótese for verdadeira, a gente precisa saber quais são os animais que estão envolvidos no ciclo epidemiológico. E esse artigo ele já cita, por exemplo, civetas, furões, morcegos e pangolins com possibilidade, já que todos eles abrigam coronavírus parecidos com SARS-CoV. E a gente precisa, então, realmente ir para campo, a gente precisa coletar animais, nessas vezes a gente precisa investigar o cenário epidemiológico local para entender como acontece esse processo de transmissão. Mas se, na verdade, for a hipótese 2 que tiver certa, esse vírus ele sofreu uma seleção em humanos, então ele não existe na natureza. Ele só existe em pessoas, ele é exclusivo de pessoas. E aí, nesse caso, a gente pode acabar colocando muita energia, muito esforço e muito dinheiro numa busca que não vai ser eficiente. E sem contar que isso pode acabar trazendo respostas de estudos imunológicos distintos, né? Porque se a hipótese 1 for verdadeira, uma boa parte do entendimento imunológico de como os organismos se defendem desse vírus pode estar presente nesses animais. Agora, se a hipótese 2 for verdadeira, né, o percalço, a trajetória escondida da evolução desse vírus vai estar no sistema imunológico de humanos mesmo. Então, a gente vai ter dois caminhos de pesquisa diferentes e entender esse cenário é muito importante para a gestão em saúde. Só que essa não foi a única vez que isso aconteceu, nem de longe foi a primeira vez que aconteceu um spillover de um coronavírus para um humano, né, saindo de uma origem zoonótica para um humano. Isso já aconteceu antes, para ser mais preciso, isso aconteceu pelo menos outras 2 vezes anteriormente. A gente teve também iniciado na China, no ano de 2002, a SARS, que foi também causada por um coronavírus que causava uma síndrome respiratória aguda grave, daí o nome SARS, a sigla em inglês, né?
que atingiu cerca de 6 mil pessoas no mundo todo, ela se espalhou pelo mundo todo, só que ela tinha uma taxa de letalidade muito maior do que a Covid, né? Em torno de 10%. O último caso de SARS foi reportado em 2004, numa pessoa dense que tinha viajado para a China. Então, desde 2004, que a SARS andava sumida dos grandes noticiários, né? E ela não foi tão devastadora assim nesse surto de 2002. A gente teve um outro surto de um outro coronavírus, também de ação respiratória, causando uma síndrome respiratória grave, né, que é o MERS, com uma ação sintomática parecida, porém com uma trajetória evolutiva distinta, e esse foi iniciado na Arábia Saudita e atingiu rapidamente toda a Península Arábica e também se estendeu para outros países, incluindo Estados Unidos e China. E chegou no total de 1,6 mil infectados, 1.600 pessoas infectadas, o que é pouco, só que tinha uma taxa de letalidade muito mais alta, de 35%. E a gente teve outros 3 surtos posteriores, né, depois do surgimento em 2012, o último caso em 2019. E eu recebi uma notícia essa semana de que existem 2 pessoas atual lá na Arábia Saudita que estão suspeitas de estarem com MERS e não com Covid. Ou seja, o MERS ainda está circulando entre populações humanas, ok? E agora, em 2019, a gente teve a Covid iniciada na China, com mais de 6 milhões de infectados já, e uma letalidade bem baixa, né? Bem baixa se comparado com os outros coronavírus, aí em torno de 1,5% quando há estrutura hospitalar. Se você não tem estrutura hospitalar, essa taxa pode ficar muito maior do que isso, porque os casos que seriam moderados, onde a pessoa necessitaria simplesmente de uma situação de suporte hospitalar, ela não vai ter, então ela pode evoluir para o óbito por conta disso. E é um surto ainda em aumento. O que a gente tira disso tudo, então? A gente tira como aprendizado desses 2 surtos anteriores, que a gente tem surtos que foram provavelmente originados em morcegos, né, de vírus que foram originados em morcegos, e nesse caso esses vírus foram, de fato, isolados em morcegos. Eles, então, passaram para um hospedeiro intermediário, que seriam civetas, no caso do SARS, ou camelo, no caso do MERS, né? E, então, esses animais é que fizeram o contágio direto para os humanos, né? Então, quem pegou o MERS, principalmente, eram tratadores de camelos esses que se alimentavam dos frutos que caíam de árvores. Frutos esses que foram parcialmente comidos por morcego e estavam, então, infectados com um vírus que estava presente na saliva desses morcegos. E o SARS a mesma coisa, só que com a civeta, que é um animal bastante comum em plantações ao longo de toda a Ásia, e que as populações rurais acabam tendo muito contato com esses animais, sem contar que também ele é amplamente caçado e vendido nas feiras livres da China. Só que a gente não aprendeu muita coisa, né, com esses 2 surtos anteriores. A gente permitiu que um terceiro surto acontecesse, que é o surto do SARS-CoV-2 atual. E a gente, então, tem 2 hipóteses, né, competindo para tentar entender, basicamente, como é que vírus como o SARS-CoV-2, incluindo o SARS-CoV-2, como é que eles poderiam circular. Né? A primeira hipótese seria que esse vírus surgiu em morcego e ele poderia ter sido passado diretamente para humanos, né, com pessoas se alimentando desses animais ou manipulando esses animais. E uma segunda hipótese seria que esse vírus surgiu em morcego, passou para hospedeiros intermediários, então esses hospedeiros intermediários passaram para humanos, né, a partir de animais caçados e manipulação nas feiras livres. Ou uma hipótese alternativa, onde, na verdade, esse vírus ele está presente e surgiu em outros animais, e ele pode ter passado por morcegos, né, e esses morcegos, então, sendo consumidos por humanos. Isso se os morcegos participarem, porque pode ser que simplesmente a gente exclua essa variável em algum momento. Não é provável, mas não me surpreenderia se acontecesse. Seja o que acontece, o que for, né, uma pergunta se torna latente. Né? Os morcegos eles são hospedeiros acidentais desses coronavírus respiratórios, ou eles de fato servem como reservatórios virais competentes, né? E eles inclusive atuam na transmissão para outros vertebrados? Essa é uma pergunta muito importante de ser feita, mas que a resposta dela não é simples e a gente não alcançou ainda uma certa segurança. Seja como for, né, os morcegos, em busca dessa resposta, a gente já percebeu, né, já chegamos a outras questões, que morcegos eles albergam mais de 200 vírus
de pelo menos 27 famílias diferentes, ou seja, não é só a coronavíride, a gente tem várias outras famílias, a gente tem enipavírus, a gente tem peroximivírus, um monte de outros grupos virais, hantavírus em morcegos, né? Alguns desses vírus são mortais para humanos e muitos deles também são zoonóticos, ou seja, eles têm grande capacidade de serem transmitidos, né, para pessoas, né, para humanos. Isso já foi detectado em morcegos diferentes ao longo do mundo todo. E nesse artigo publicado em 2016, por exemplo, eles quantificaram o risco, né, da transferência desses vírus de morcegos para humanos. E a gente vê, olha, o leste da China, a província de Wuhan está aqui, a gente vê o leste da China, a Índia, por exemplo, parte da África equatoriana, inclusive, olha, parte do sudeste do Brasil e do extremo norte da América do Sul como locais de alta probabilidade de risco de transmissão de vírus de morcego para humanos. É claro que esse trabalho incluiu outros grupos virais, incluiu, por exemplo, o vírus da raiva também, né, o lissavírus, nesse estudo. Então, não são só vírus respiratórios. Então, essa análise está um pouquinho enviesada, pode estar sendo puxada por outros vírus. Mas, de fato, a gente percebe que não é só a China que está na centralidade desse risco. A gente tem outras áreas do mundo também com risco disso acontecer. Então, uma coisa surge, né? Nossa, morcegos eles podem albergar mais de 200 vírus diferentes, né? Vírus esses que têm uma taxa de letalidade de muitos outros animais, né? E aí surge uma pergunta muito importante. Seriam os morcegos, né, mais tolerantes a esses vírus letais do que outros animais? Né? Será que eles, de fato, têm capacidade de tolerar mais vírus do que outros animais? Pensando nisso, uma série de estudos imunológicos e modelagens, experimentos em laboratório, né, e modelagens em computador foram feitos tentando entender um pouco essa questão. E a verdade é que, muito provavelmente, sim, morcegos toleram mais vírus do que outros animais. E isso pode estar relacionado a uma questão muito interessante, que é a evolução do voo nesses animais. A capacidade de voo, ela acabou resultando num aumento do metabolismo energético a níveis muito mais elevados do que a gente tem, por exemplo, em mamíferos que não voam. Né? A gente está falando, nesse caso, de mamíferos. Em mamíferos que não voam. Então, por conta desse metabolismo, né, muito mais elevado, níveis mais elevados de radicais livres de oxigênio também se tornaram mais presentes no organismo desses animais. E esses radicais livres acabam degradando as moléculas de DNA intracelular. Então, esse DNA danificado, ele acaba gerando uma resposta inflamatória bastante severa nesses animais. Nós passamos por esse processo também, né? Por essa resposta inflamatória causada pelo excesso de radicais livres de oxigênio. Só que essa resposta inflamatória indesejada, ela pode levar a consequências muito drásticas, inclusive a morte do indivíduo, né? Boa parte dos problemas de saúde que são causados pelo coronavírus em humanos não são causados só pela ação do vírus nos tecidos humanos, e sim pela resposta inflamatória exacerbada que esse vírus desperta no sistema imunológico das pessoas. Só que os morcegos, por conta dessa capacidade de voo, eles desenvolveram evolutivamente um mecanismo de supressão dessa inflamação. Ou seja, eles têm um sistema imunológico que consegue controlar o tempo todo a inflamação natural que está sendo gerada pelo excesso de radicais livres no organismo, dado a atividade de voo. Ou seja, esses animais já têm, então, um sistema imunológico que está o tempo todo suprimindo inflamação. E, além disso, verificou também, foi encontrado que esses animais eles têm uma capacidade imunológica de recuperação do DNA que foi lesionado. Ou seja, eles conseguem regenerar parte do DNA lesionado por esses radicais livres ou até, então, por uma atividade viral. E aí, isso pode ser, de fato, o mecanismo que leva às duas das características mais interessantes dos morcegos. O primeiro é a longevidade. A gente está falando de animais que têm porte pequeno, comparado com outros mamíferos. Um animal, por exemplo, que pesa aí de 60, 40, 60, até 100 gramas, né?
esse animal ele pode viver 20, 30 anos, né, tendo só 40, 50 ou 60 gramas. Isso comparado com um roedor, por exemplo, que tem a mesma massa, um roedor que pese esses 40, 50 gramas, ele vive 2 anos ou 3 anos com muita boa vontade, enquanto o morcego ele vive 20, 30 anos, né, com a mesma massa corporal. Eles são os outliers na curva, né, em relação entre tamanho e longevidade, porque a gente sabe que quanto maior o animal, mais longevo ele é. E essa longevidade pode estar associada a esse sistema imunológico ser capaz de reparar DNA danificado. E um outro aspecto é exatamente a resposta antiviral. Como esses morcegos já possuem full time, durante a sua vida inteira, um mecanismo de supressão inflamatória e recuperação de DNA, quando o vírus entra no organismo, o corpo já está preparado, porque ele já está suprimindo a resposta antiviral, ele já está suprimindo a resposta da inflamação, e ele já está recuperando DNA que foi lesionado, e DNA que está sendo lesionado, então, pela replicação viral. Ou seja, então eles têm uma capacidade, talvez, de tolerar muito mais, graças a essa habilidade incrível de conseguir lidar com os radicais livres de oxigênio dissolvidos no sangue por conta do metabolismo de voo. E aí a gente já pensa, caramba, legal, incrível isso. Então o problema são os morcegos, né? Se a gente eliminar os morcegos, a gente elimina esses vírus que são muito perigosos para morcego, né? Porque, afinal de contas, um vírus de morcego, ele pode ser muito mais perigoso para pessoas do que outros vírus, né? Porque, vamos pensar, se esses animais voam, significa que o metabolismo é muito acelerado, significa então que eles geram um calor corporal maior por conta desse metabolismo. Então a temperatura média corporal de um morcego é entre 38 e 42 graus Celsius, certo? Significa então que esses patógenos que evoluíram em conjunto com os morcegos, eles então são capazes de suportar, né, de tolerar essas temperaturas mais altas. E então, quando eles invadem o corpo humano, qual é a forma que o sistema imunológico humano tem, né? Nós evoluímos para tentar responder a infecções, né, aumentando a temperatura, que é uma forma de tentar neutralizar o efeito do patógeno, né, desativar a ação desse patógeno. Só que quando a gente aumenta a temperatura, isso não faz diferença para esses vírus, já que esses vírus eles estão acostumados com essas altas temperaturas, eles evoluíram para tolerar essas temperaturas. Então, esses vírus acabam se tornando um problema muito forte para os humanos, né? Então, por isso, são chamados aí de vírus letais e vírus mortais. Então, fica na cabeça, ó, então o problema é morcego. Vamos eliminar todos os morcegos que está tudo bem e aí a gente se livra do problema. E, na verdade, não, porque não é só isso. Além de ser um modelo incrível, né, um modelo imunológico incrível, esses animais eles também têm uma série de outras importâncias para o meio ambiente, né? Então, a gente tem morcegos insetívoros, por exemplo, eles controlam pragas agrícolas, né, controlam populações de insetos. E esse estudo feito lá nos Estados Unidos mostra que os morcegos insetívoros lá são responsáveis por uma economia de 3,7 bilhões de dólares por ano, graças ao serviço ecossistêmico de controlar praga. Se não tivesse morcego, esse valor teria que ser gasto somente com agrotóxico, com pesticida. Ou seja, além de impactar a economia americana, tornar o alimento mais caro, ter que aumentar os impostos para poder conseguir fazer valer a pena essa produção de alimento, iria envenenar populações de animais e iria diminuir a qualidade da água e também a qualidade do alimento que chega na mesa do consumidor. Morcegos também são controladores de pragas, de insetos que transmitem doenças, por exemplo. Né? Morcegos eles dispersam sementes, eles polinizam as plantas, então eles têm um grande impacto na manutenção dos ecossistemas florestais. Então é um animal que é indispensável para a boa dinâmica e o bom funcionamento do planeta, dos ecossistemas do planeta e das atividades econômicas e das atividades agrícolas humanas também. Então não adianta eliminar esses animais, você vai estar querendo resolver um problema, causando um segundo problema que é muito maior do que pandemia. E a verdade de todas é que o risco de transmissão entre um vírus zoonótico para um humano, ele é igual entre todos os grupos de mamíferos e aves. Esse trabalho avaliou os riscos, né, de você adquirir um vírus, né, de um vírus pular, de acontecer um spillover de um vírus de um animal para um humano,
e verificou que a chance é matematicamente a mesma entre todos os grupos animais. Isso é verdade, é tão verdade que a maior parte das epidemias, né, de maior impacto que a gente teve, como a gripe espanhola ou a gripe aviária, né, o H1N1, por exemplo, né, todos os vírus do grupo influenza, eles aconteceram de um spillover a partir de animais de criação, de animais domésticos, porco, pato, galinha. Né? Então, animais silvestres e morcegos não tiveram grande impacto nesse processo. E aí, por fim, a última pergunta que nos surge é, então, como evitar novas pandemias, então, né? Já que o segredo não é matar esses animais, não é controlar esses animais, como é que a gente evita novas pandemias? Como a gente pode evitar que coisas como essa voltem a acontecer de novo, afetando, então, as populações humanas, né? E a resposta disso ela é extremamente simples. Basta impedir que cenários como esse continuem acontecendo. Cenários como esse, como exploração desenfreada do meio ambiente, destruição de florestas, perda de hábitats, a caça progressiva de animais silvestres, tudo isso causa dois efeitos colaterais indesejados às populações humanas. O primeiro e mais direto de todos é a exposição. Porque ao fazer isso, você expõe pessoas a situações de risco que vão facilitar a obtenção dessas variantes virais, desses novos vírus. Afinal de contas, as pessoas vão estar manipulando os animais silvestres que foram caçados, sangue desses animais, né? Vão estar com aerossol, né, respiratório desses animais. E um segundo efeito é a retirada do filtro ecológico que as florestas exercem. Esses ambientes florestais eles funcionam como filtros, como barreiras ecológicas para os patógenos. A gente tem as florestas como elementos centralizadores das interações. E nada, um vírus, uma bactéria, um protozoário, um fungo, um micro-organismo qualquer que viva dependendo do organismo de outro animal, nada mais é do que uma relação ecológica. Ele está suscetível aos efeitos e às leis de regulação ambiental daquele ambiente. Se aquele ambiente está saudável e estável, essas relações elas se manterão saudáveis e estáveis ali, ou seja, essa floresta vai funcionar como uma barreira, um filtro que vai manter as relações aonde elas devem estar, mantendo essas relações virais naturais. Quando a gente retira esse filtro, essa relação ela é desregulada. Então, esses vírus simplesmente não desaparecem de uma vez só. Você não estala o dedo e eles somem, simplesmente porque a floresta sumiu. Esses vírus eles vão acabar se espalhando para outros ambientes, já que esses animais também se espalham porque não vêm de uma hora para outra. E aí isso, então, vai provocar com frequência, né, uma maior probabilidade de eventos de spillover. Então, basicamente, com a invasão sobre essas áreas naturais, né, principalmente essas áreas que terão uma riqueza biológica muito grande, né, novos vírus eles saltarão de animais para humanos e vão causar doenças ainda desconhecidas como a Covid. Enquanto essas coisas acontecerem, isso é certo. E isso não vai ser só na China, isso pode ser em qualquer lugar do mundo. Inclusive, o Brasil é um forte candidato para ser o protagonista de uma nova pandemia. Por quê? Porque além da gente ter um país mega diverso, a gente já sabe que existe uma ampla circulação de micro-organismos. Esse artigo, por exemplo, publicado com morcegos da Mata Atlântica do leste do Brasil, mostra claramente uma grande diversidade de coronavírus associados a esses animais aqui, né, muito próximo da gente. São coronavírus patogênicos? Não sabemos. Podem causar doenças em pessoas? São perigosos? Não sabemos. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas a verdade é que pagar para ver definitivamente não é o melhor dos casos. A gente deve continuar estudando esses vírus, interpretando as relações dele, mas mantendo eles controlados e protegidos por esse filtro florestal. E um outro exemplo, olha, vem aí da China também. Né? No final do ano passado, foi publicado na Nature Microbiology esse estudo aí, que caracteriza um novo filovírus, né, que foi batizado de Mengele, de um morcego.
filovírus, para quem não conhece, os filovírus é o gênero do vírus do ebola. O ebola é um filovírus. E esse vírus ele era geneticamente muito parecido com o ebola. E foram feitas infecções experimentais em primatas em cativeiro, né, controlado no laboratório, e demonstraram que eles desenvolveram sintomatologia severa e evoluíram para a morte. Ou seja, é um vírus que tem uma capacidade muito grande de infectar humanos e causar uma doença. Se medidas sanitárias na China não forem tomadas, se os mercados de carne silvestre não forem controlados, se a exploração ambiental lá não for controlada e morcegos do gênero rosetos da China, por exemplo, continuarem sendo caçados, vendidos em feiras livres, vivos e mortos, porque esses animais muitas vezes eles prendem um gancho na barriga do animal e deixam o animal vivo, sangrando até morrer na feira. E as pessoas estão lá entrando em contato com sangue, com as vísceras desses animais. Se isso não for controlado, pode ser que em algum momento esse filovírus transborde desses morcegos, no qual eles não são nenhuma ameaça, e vão para populações humanas, gerando um surto de de uma nova doença parecida com o ebola, né? Um novo like ebola. Né? Só que dessa vez na China, onde é muito mais denso e com barreiras sanitárias muito mais difíceis de serem impostas rapidamente. Sendo assim, qual é a conclusão que a gente retira dessa fala? A primeira é que não há evidência que indique que o SARS-CoV-2 se originou em morcegos. Mas, ok, sua provável origem é zoonótica, já que a gente tem vírus muito parecidos em outros animais. Né? Os morcegos são modelos de indispensável importância para pesquisas de epidemiologia e imunologia. São animais importantíssimos não só pelo seu valor econômico e ecológico, mas pelo seu valor em epidemiologia e imunologia. Eles deveriam estar no cenário central desses estudos, né, dado as suas características quase incomparáveis com qualquer outro grupo de mamífero. E, por fim, pandemias como a de Covid-19 serão cada vez mais comuns e até mais letais se medidas de proteção ao ambiente e à sua biodiversidade não forem adotadas de forma efetiva. E aí, então, eu boto aqui o logo do Health, que é uma proposta internacional que tenta integrar diferentes cenários em saúde, que diz que basicamente a saúde é uma saúde única, e ela tem que incluir a saúde humana, a saúde animal e a saúde ambiental, ou seja, as pessoas, os animais e os ambientes devem estar e estão integrados, né, de forma ecológica e epidemiológica, mas devem estar também integrados do ponto de vista da gestão dos recursos em saúde pública. Okay? Então, eu agradeço, eu termino por aqui, agradeço muito ao convite feito pela Ligiane e pela Daniele. Foi um prazer estar falando aqui com vocês sobre morcegos e vírus. Eu agradeço também a todas as instituições que me deram suporte ao longo desses meus 15 anos aí de formação e trabalhando na academia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, na qual eu tenho uma longa trajetória acadêmica, a Fundação Oswaldo Cruz, instituição hoje em dia pelo qual eu também estou vinculado, meu orientador é um pesquisador da Fiocruz, ao Museu Nacional, à Sociedade Brasileira para o Estudo de Quirópteros e a CAPES pelo fomento, né, ao longo dos meus anos de pesquisa. E agradeço a todos vocês que estão presentes nessa noite de quinta-feira para assistir, para ouvir um pouquinho sobre esses animais incríveis e essa relação que infelizmente aconteceu, mas que tem muito a ensinar para a humanidade como melhorar a nossa vida. Obrigado, pessoal. Oi, Roberto. Palestra maravilhosa, muito boa. Todo mundo, tenho certeza que todo mundo adorou a sua palestra, muito bem elaborada, com uma introdução muito bem feita, muito boa. Não tenho o que falar. Muito obrigada. Muito obrigado. Agora a gente vai abrir para perguntas. Então, pessoal, Ana Paula, vou te tornar moderadora aqui. Ana Paula, a partir de agora você pode fazer a sua pergunta. Lucas também, depois em seguida. Ana Paula, pode habilitar o seu microfone. Ana Paula? Ah, sim, Ana Paula Ana Paula. colocou que está sem fone. Só quer fazer elogio? Quer fazer alguma pergunta? Lucas, então. Lucas, pode habilitar seu microfone. Ah, tá.
Vou começar a subliminar. Minha pergunta é. Então, a pergunta do Lucas é se você acha que será necessário campanhas de conscientização com as pessoas para reduzir o consumo de tipos de animais, desses tipos de animais, e com isso podemos reduzir a probabilidade dessas mutações, seleção natural de novos vírus. Sim, boa pergunta, Lucas. Eu acho que são duas questões muito importantes. Só a conscientização nesse momento, ela vai gerar uma resposta de longo prazo. Porque a gente está falando, por exemplo, na China, é uma população que passou por um processo de massacre social muito grande por um período muito longo e de pobreza muito extrema. E é uma população gigante. Isso fez com que as pessoas tivessem a necessidade de se alimentar de carne de caça, de caçar animais para comer. Era basicamente a única forma de proteína animal que eles tinham. Hoje em dia a China tem um cenário diferente, é um país com um desenvolvimento um pouco maior, embora ainda tenham muitas pessoas em situação de miséria, só que isso ficou na cultura. Então só uma conscientização não vai mudar. Vai ser necessário um esforço público, um esforço do Estado, um esforço coletivo da República Chinesa para tentar coibir isso. Na América do Sul, a gente tem coisas parecidas. A gente tem no Equador, no Peru e até no norte do Brasil, a gente encontra feiras livres também com uma grande quantidade de animais silvestres expostos, embora em proporções menores do que a China. Nesse caso, a conscientização ela é válida e ela é muito importante e deve ser feita, né? A sensibilização, porque a consciência quem toma é o indivíduo, né? A gente só sensibiliza ele. A gente deve sensibilizar essas pessoas, sim. Mas só que se a gente não oferecer uma alternativa de comércio, de distribuição de alimento, uma alternativa para a nutrição dessas populações mais pobres, principalmente nas áreas mais isoladas, só a sensibilização não vai funcionar. As medidas elas têm que ser um pouquinho mais efetivas do que isso. Mas obviamente, tem que trabalhar junto com o processo de educação. Beleza, obrigada, Roberto. Então, essa foi a pergunta do Lucas. Tudo bem, né, Lucas? Ok, agora deixa eu ver se a Ana Paula continua, que só comentou. Em seguida, eu vou abrir a pergunta do Marconi aqui agora. Marconi, você quer fazer alguma pergunta ou só fazer um comentário? Acho que é só uma pergunta, né? Deixa eu ver aqui. Foi falado que as regiões que são mais frias, no caso regiões norte, é mais fácil a propagação do vírus. Na realidade, não estaria associado ao fato. Cadê? Já perdi aqui. Você está conseguindo ler aí, Roberto? Tô sim. Uhum. Ele fez uma pergunta se seria, na verdade, se o homem tem exposição ao sol e com isso há uma quantidade maior de vitamina D, e as pessoas que vivem em regiões frias, né, possuem menor quantidade de vitamina D por serem menos expostas ao sol. Marconi, não há nenhuma evidência até o momento de que a exposição ao sol ela seja um controlador importante desse vírus. Na verdade, é até bastante interessante, porque a gente sabe que radiação ultravioleta tem uma ação neutralizante sobre vírus, quase todos. Mas só que essa ação tem que ser uma ação de longo prazo, né, de longo tempo. Então a gente está falando assim de um vírus que esteja aí no aerossol, no ar, talvez ele não vá conseguir durar muito tempo nesse aerossol se tiver uma maior exposição ao UV. Mas só que a gente está falando de algo de longo prazo. Exposição ao UV, embora seja maior nos trópicos, isso está presente no mundo todo, em quantidade suficiente para matar um vírus. Então, aparentemente, ainda não há nenhuma relação ligada a isso. Mas é uma linha de investigação. Obrigada, Roberto. É o Marconi que está falando. Agora, sim, a última fala sua para a gente abrir para o Ramon. Eu acrescentar. Okay? Sim, é só. Talvez não ficou bem claro a pergunta, e estou falando agora porque agora que foi aberto o meu microfone. É o seguinte, observamos que o normalmente tem vida noturna, então, normalmente, a princípio, teria menor quantidade de vitamina D, teoricamente circulante. E com isso, esse não seria um dos fatores que fariam com que as pessoas que ficam na região mais fria, no norte, por estar menos expostas ao sol,
e com isso estejam produzindo menos vitamina D, talvez, não sei, gostaria que fosse esclarecido se esse seria um dos fatores que estaria causando maior contaminação e as pessoas que estão na região mais quente, que tem uma maior exposição ao sol, por possuírem maior quantidade de vitamina D circulante, elas apresentam a doença menos grave e quando apresentam, se recuperam com maior facilidade e o número de assintomáticos está sendo esclarecer e agradeço. Entendi. Obrigado pela pergunta, Marconi. Aqui nas regiões mais quentes, né, do globo, a doença ela não é menos severa e nem a gente tem mais assintomáticos, né? A doença ela é tão severa aqui, né, o quadro sintomatológico é tão severo aqui quanto é em qualquer lugar do mundo. Essa relação com a vitamina D de morcego ou daqui, ela não é suficientemente autoexplicativa, né, porque, na verdade, a gente tem, se isso fosse verdade, a gente teria que ter uma ação viral menor. Só que a gente não tem. O vírus, do jeito que ele age aqui, ele age na Europa, ele age em qualquer lugar. O que a gente tem, por exemplo, hoje em dia, é que a gente percebeu que esse coronavírus ele tem uma certa atrofia por tecido adiposo, por células de tecido adiposo. Então, ou seja, ele é mais agressivo em pessoas obesas. E pelo quadro, por exemplo, dos Estados Unidos, onde a gente tem 40% da população acima do nível do IMC, né, acima de 40, então a gente lá talvez tenha uma ação mais destrutiva, até inclusive, do que aqui, por conta dessa questão ligada à atrofia com células de tecido adiposo, né, por conta da proporção de pessoas obesas, comparado com o hemisfério sul. Mas essa relação não possui uma relação. E diferente do que é imaginado, morcegos têm bastante vitamina D, mesmo sendo animais noturnos, porque esses animais estão expostos aos ambientes. Mesmo eles são noturnos, mas eles continuam, durante o dia, eles continuam expostos, né, nos seus ambientes. Não tem nenhuma correlação direta sobre isso. Beleza, obrigada, Roberto. Agora a Nayara tá como apresentadora. Aliás, desculpa, o Ramon, que já faz mais tempo, né, Ramon? Me desculpa. Ramon, pode ligar o seu microfone para falar aqui com a gente. Ramon, tá aí? Ah, sim, Ele tá mandou parabenizando, achou fantástica a palestra, agradecendo o compartilhamento, conhecimento. Quanto ao que você disse sobre as previsões sobre pandemias no futuro pelos cientistas e pelo Obama no início da palestra, a OMS tomou conhecimento e orientação à população sobre isso. Você saberia dizer por que não houve uma pressão maior da OMS, ou se não houve, por que não, para que evitasse situações como essa da Covid? Excelente pergunta, Ramon. A OMS ela não é uma instituição reguladora, ela é uma instituição moderadora, né? Ela não regula, ela não institui normas técnicas sobre o que deve ser feito. Ela na verdade, ela é uma instituição consultiva, né? Ela absorve todas as informações, consulta as instituições e tenta dar direcionamentos, mas ela não é reguladora. As nações não são obrigadas a seguir o que ela diz. Então, ela não tem como fazer pressão. E o que acontece, basicamente, é que quando a gente assume a fragilidade humana, do ponto de vista de ter que mudar todo o nosso repertório diário de atividades, isso tem um impacto muito grande sobre a segurança nacional dos estados, sobre a estrutura de distribuição das commodities, né, de alimentos, enfim, de materiais, insumos em si. Isso significa também que os estados, para poderem se preparar para isso, eles deverão adotar sistemas de saúde única e de acesso universal. O Brasil tem o SUS, que é muito bom, aliás, muito bom, é excelente. O Brasil ele só não está pior diante dessa pandemia, porque a gente está vendo pela primeira vez, o brasileiro tem a noção que o SUS funciona. Funciona mal por questões administrativas, mas ele funciona mal lá na base, mas o SUS ele funciona. E é isso que está sustentando ainda o Brasil nesse cenário. Só que os países teriam que adotar esses sistemas, e esse sistema é caro, e ele também não é
ele não tem acesso universal na grande maioria dos países no mundo, nem nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, por exemplo, esse programa do Obama ele foi barrado no Senado, né, foi dito uma medida populista, uma medida eleitoreira, foi apontado como uma medida populista, enfim, porque ele queria criar um sistema único de saúde lá. E isso foi barrado no Senado porque disse que iria implodir o sistema econômico americano, iria ter que mudar as regras do jogo em relação a como é feita a distribuição de rendas do PIB americano, que a partir de agora teria que direcionar dinheiro para esse sistema, o que não é feito. Isso poderia impactar severamente a estrutura econômica do país. Então, basicamente, essa resistência ela acontece por motivos econômicos e estruturais dos estados, né, considerando que a gente vive num mundo globalizado e que é majoritariamente dominado por um sistema capitalista que está pensando na estrutura de administração das instituições, né? O que não estou dizendo que isso seja de fato o problema, mas essa medida ela foi de fato pelo impacto social e econômico que isso teria. Obrigada, Roberto. Explicou muito bem. A Nayara agora está fazendo um questionamento aqui. Deixa eu ver. Na região de Taguatinga, Tocantins, foi encontrada espécie rara de morcego, Microníqueres minuto, por exemplo. Como estão os estudos microbiológicos moleculares para essa espécie? Um seria a invasão... Não entendi. Bacana. Um seria a invasão humana. Onde estão... tá. Estão tentando fazer uma estrada e frequentemente lazer por pessoas na população sem nenhuma fiscalização. Isso pode levar a risco de doença, certo? O que você acha sobre isso? Essas questões são questões delicadas, porque assim, a gente não tem nenhuma evidência de que o morcego ele diretamente vá transmitir alguma doença para o humano. Assim, a distância que eu digo. A gente tem sempre aquele risco da raiva, todo mamífero tem o risco da raiva, a gente tem o risco da histoplasmose em fezes, mas pombo também tem, por exemplo. Então, assim, esses riscos eles devem ser pesados. A destruição de uma área, por si só, não vai significar diretamente no surgimento de doença. Ela vai significar no maior aumento de probabilidade de exposição de pessoas aos patógenos. E aí, se esses patógenos, porventura, forem patógenos de interesse médico, poderá desenvolver uma doença. Então, assim, não é uma situação de causa e efeito direta, né? A gente tem uma causa, tem um efeito, mas entre a causa e o efeito a gente tem uma série de processos incorrentes que precisam ser encadeados sequencialmente para que aquilo vire um problema, que é como aconteceu no caso da Covid. E sobre o micronícteres, ou sobre morcegos no Brasil em geral, a gente tem feito muitos estudos, tem um estudo muito interessante publicado pelo meu colega de doutorado, o Vinícius Cardoso Cláudio, no qual ele analisou a microbiota de bactérias associadas ao trato digestório e à boca, né, a cavidade oral de morcegos, e viu que eles têm um monte de bactérias que são potencialmente perigosas para humanos. Eles estão lá nesses animais e os animais estão ótimos, muito bem, obrigado. E nos estudos aqui no Rio de Janeiro, feitos pela Fiocruz, no qual eu participo, no qual eu sou coautor de muitos desses trabalhos, a gente tem a ampla circulação de diversos patógenos. A gente já detectou, por exemplo, bactérias do gênero Coxiella e Bartonella, ambas são muito perigosas para humanos, podem causar infecções gravíssimas em humanos. Tripanossoma, né, que são protozoários, Tripanossoma cruzi, protozoários causadores da doença de Chagas, também foram identificados em morcegos, isso em vários locais do Brasil. A gente já tem vários outros grupos virais amplamente detectados, ou seja, esses animais têm uma microbiota, tanto em relação à bactéria, quanto a vírus, quanto a protozoários, muito rica, muito diversa, e com alguns desses organismos sendo potencialmente patogênicos para humanos. Agora, enquanto eles estiverem só nesses animais, em circulação silvestre, ótimo, é normal. Muito bom que esteja, inclusive, né? O problema é quando a gente tem então, esse transbordamento. E a gente não tem como prever que isso vá acontecer. O que a gente tem que fazer é evitar situações que possam expor uma pessoa a um evento desse. Então a gente controla as situações de exposição. Prever quando isso vai ocorrer não tem como. Mas se a gente diminui a probabilidade disso ocorrer, a gente está garantindo, está tendo segurança de que processos como esse não serão comuns, pelo contrário, serão muito raros.
Tá certo, obrigada. Gente, mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o Roberto? Não? Bom, então eu vou. Bom, eu não vou mais fazer pergunta, porque senão a gente vai ficar conversando aqui até amanhã, né? Mas eu gostaria de te agradecer muito pela participação da Semana da Biologia e dizer que a Biologia Isabela Hendricks agradece muito a sua presença, a sua contribuição. Foi muito gratificante para todos nós essa palestra e esse compartilhamento de conhecimento seu, né? Deixa eu colocar minha câmera aqui também para você me ver. Ops. O compartilhamento de conhecimento, né? Que eu acho que é para isso que serve, né? A ciência, a gente estuda para isso, para compartilhar com as pessoas. E nesse momento em que todo mundo está um pouco no escuro, curioso, sem saber o que está acontecendo com relação à corona, muita gente me pergunta, né? Desde o começo, quando surgiu essa questão da sopa do morcego, né? Isso em janeiro. O pessoal já, ai, nossa, então todo mundo fica com essas dúvidas mesmo, e é muito bom pessoas como você que entra, mergulha nos artigos e traz para a gente mastigadinho, né, para um público leigo aqui, tinha mais de 170 pessoas hoje aqui te ouvindo, e é muito legal, porque daí essas 170 pessoas vão poder, então, agora compartilhar essa informação com os pais, parentes, amigos. Então, essa divulgação da ciência, ela é muito importante. Então, eu agradeço você mais uma vez. Foi muito bom a tua presença aqui. Eu agradeço. Falar sobre isso é muito legal e eu realmente compartilho completamente dessa sua visão, Ligiane. Eu acho que é isso. A gente deve, né, a gente está vivendo um momento tão difícil, né, um momento de negacionismo científico, né, o retorno da Terra plana, a pandemia, um cenário tão instável onde o conhecimento científico tem sido negado. Então, ter a oportunidade de falar para vocês, e eu espero de verdade que isso seja uma forma de vocês pegarem isso e levarem também, compartilharem, tirarem isso de dentro dos muros da universidade, né, ou das telas das universidades nesse momento, e levarem isso para as outras pessoas. A ciência, ela é um patrimônio de todas as pessoas, todo mundo paga por ela, a sociedade paga por ela através dos impostos, então a gente tem o dever de comunicar e falar sobre ela. Eu agradeço muito a oportunidade, o convite, e me disponibilizo para quem precisar. Quem quiser me contactar nas redes sociais ou por e-mail, eu posso pedir para a Ligiane disponibilizar o meu e-mail. Quem quiser me contactar pelas redes sociais, é só procurar pelo meu nome. Vocês vão me encontrar, Facebook ou Instagram, e eu vou estar sempre disposto a tirar dúvidas, compartilhar conhecimento, conversar, enviar artigo, o que vocês precisarem. E também estou disponível para a instituição, para a Isabela Hendricks, sempre que vocês precisarem. Obrigada, muito obrigada, Roberto. Ele tem a página no Instagram, gente, a página pessoal dele, perfil pessoal, que é Roberto Leonan, e tem também a Morcegos do Brasil, como é que tá o nome? Morcegos do Brasil, Morcegos, né? do Brasil, tudo junto. Isso, Morcegos do Brasil, também a página dele. Vocês podem entrar lá, gente, começa a seguir e vamos combater as fake news com base na ciência, né? Então, se alguém tiver alguma dúvida de alguma coisa que recebeu, pergunta pra gente. Não vamos acreditar em tudo que recebe em corrente de WhatsApp, né? Pelo amor de Deus. Vamos prestar atenção aí, porque tá uma era de acreditar em tudo que recebe, né? De muita informação, e metade dessas informações são lixo, tá? Então vamos tomar cuidado com isso aí. Então, obrigada, boa noite, Roberto, boa noite todo mundo. E às 9 horas, né, Dani? Às 9 horas a gente vai ter não, hoje não tem, né? Hoje acaba aqui. Eu tô esquecendo. Hoje é só o primeiro horário, né, Dani? Então, beleza. Então, gente, boa noite para todos. A sessão foi gravada. Vou até parar a gravação aqui agora.